E eu me lembro durante a minha adolescência de ter assistido filmes que me inspiraram muito, como por exemplo Jobs, que é a respeito do início da Apple e também, né, a respeito um pouco da história dele. Filmes como A Rede Social, que é a respeito do Mark Zuckerberg, eu acredito que demonizaram um pouco ele no filme, mas enfim, eu vou falar isso depois. E também O Dilema das Redes Sociais, tá? Que é um pouco mais recente, mas já faz uns anos, aí, se não me engano, uns 3, 4 anos que já foi publicado, né, esse documentário. E eu me lembro também de me inspirar muito, até mesmo no próprio Jack Dorsey, que foi um dos programadores e cofundadores do Twitter, que ele era presidente até então, e aí o Elon Musk acabou adquirindo alguns anos atrás. Então, esses caras me inspiraram muito a ficar horas a fio estudando programação, estudando criação de aplicativos, React Native, que é um framework, a criação de websites, e ficar horas a fio tentando resolver bugs de sistema que, cara, dava. Quem é programador aí, quem é desenvolvedor, se assistir esse vídeo vai entender o que eu estou falando. E por ter passado alguns anos estudando programação, criação de websites, estudando também a respeito de desenvolver o Instagram e recentemente está aí nesse processo de social media, tráfego pago, está num nível mais a respeito de marketing digital de fato. Eu receio agora que 2024 e 2025 são anos de transição para a inteligência artificial e quem não buscar entender isso ou que não buscar estudar a respeito provavelmente vai ficar para trás. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas a respeito de Mark Zuckerberg ter mudado a sua posição, é um dos grandes marcos meio que para a história da cultura ocidental. Afinal de contas, agora a mídia, as redes sociais faz parte das nossas vidas diárias. E o ponto dele ter se posicionado contra empresas de fact-check e deixar com que a gente tenha um pouco mais de liberdade a respeito das postagens é um ponto crucial. Eu gostaria de estar trazendo nesse vídeo o que ocorreu lá em 2022. É muito importante a gente lembrar acerca disso. Em 2022, quando estava ocorrendo as eleições aqui no Brasil entre Bolsonaro e Lula, a gente teve alguns acontecimentos muito estranhos, tá? Em 2022, a gente teve aí durante o processo eleitoral contas que foram banidas, perfis que foram derrubados, jornalistas que não tiveram a sua liberdade de fala. Quando a gente olha para isso tudo, e é um fato, a maioria era de direita, se não quase todos. Eu vou colocar aí na tela, né, alguns perfis que foram derrubados. Vocês vão ver as notícias aí de 2022. E também é estranho analisar o ponto de que em 2024 houve um relatório de 400 perfis que foram derrubados. Entre eles, tanto, vou até citar aí alguns nomes, eu vou colocar na tela, mas, por exemplo, Nicolas Ferreira, ou Tony de Paula, que se não me engano acho que é deputado ou senador, Gustavo Gayer, que acho que é deputado, jornalistas, em grande parte todos de direita, e até mesmo um pastor que teve alguns de seus perfis derrubados nas plataformas, e isso inclui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram. Então, todas essas redes sociais, você começa a perceber que elas não têm total liberdade por si só, ainda mais quando a gente começa a analisar pessoas que têm um cunho mais progressista dentro dessas empresas e que queriam tirar pessoas, né, queriam a todo momento barrar perfis que são de direita, então perfis conservadores. E por isso que eu tenho falado nesse vídeo e em tantos outros, por que que o conservadorismo está crescendo tanto, por que que você vê aí o presidente da Argentina, o Trump agora sendo eleito nos Estados Unidos, e aí uma direita muito forte, ainda que haja pessoas, digamos assim, vamos falar, Nicolas Ferreira, que provavelmente não vai conseguir ser presidente em 2026 agora, mas tem aí Bolsonaro que está inelegível e tem uma gama de milhões de seguidores. E aí você vê o Pablo Marçal que quase ganhou a prefeitura de São Paulo. E aí, bicho, você começa a perceber que tem muitos perfis grandes e ainda o próprio governador aqui de São Paulo que já tem aí provavelmente aí uma corrida eleitoral para ganhar em 2022.
Então você vê uma mudança de sistemas e uma mudança cultural que está ocorrendo, pelo menos no Ocidente, de, de um processo que a gente vem aí de derrubadas de perfis, derrubadas de páginas, derrubadas de personalidades, que tem aí, às vezes, uma cultura mais conservadora. Então, o que está acontecendo de fato é que a gente está vendo aí uma mudança tanto cultural e uma mudança aí de tecnologia, e isso vai ser o futuro agora. Quem tiver o melhor marketing político é o que vai vencer, não necessariamente o cara que era político antes. Então esse vídeo aí do Mark Zuckerberg é um vídeo que, sim, é um marco histórico, pelo menos aí no mundo das redes sociais. Ah, Marcela, mas e a questão da fake news e tudo mais, né? Eu trouxe um livro aqui que é super interessante, que é Pós-Verdade. Aqui, ó, A Nova Guerra contra os Fatos e Tempos de Fake News. No livro, ele traz um conceito interessante, o jornalista Matheus de Ancona, se eu não me engano. Ele traz um ponto que é o seguinte: nós somos bombardeados de informações o tempo todo. E nesse sentido, com esse alardeio, esse bombardeio de informações, os, o, o trabalhador comum aí da classe média, enfim, ele desiste, cara, de olhar a fundo aquela notícia, se é verdadeiro ou falso. Ele desiste de discernir entre o verdadeiro e o falso, e ele acaba se apegando àquilo que lhe traz mais segurança emocional. Então a gente está aí numa uma guerra de narrativas onde as pessoas aí já não mais, enfim, não estão mais ligadas se é verdadeiro ou falso aquela notícia, mas buscam aquela notícia que lhe traz mais segurança emocional ou que esteja mais de acordo com aquilo, com as opiniões já pré-definidas, né, enfim. E esse é o ponto que a gente está vivendo nos dias de hoje. E aqui eu trago um pouco também da minha opinião. Eu acho necessário que sim haja empresas que estejam preocupadas com notícias verdadeiras, ainda mais como citado, a gente vive aí num mundo onde há bombardeio de informações o tempo todo, mas também é importante que haja liberdade de opinião. E eu acredito que se misturou esses dois assuntos, em que pessoas que têm opiniões que divergem, provavelmente do governo, são barrados, são banidos, com o cunho de que estão cometendo crime de fake news. Então é importante analisar tanto a respeito de você verificar e tentar barrar fake news, mas também que haja liberdade plena para criticar instituições, porque isso é democrático. A respeito do Mark Zuckerberg, também tem um ponto de que empresa é igual lucro. Então, Donald Trump agora sendo eleito, o ponto é que agora Mark Zuckerberg não quer criar guerras contra qualquer governo que seja, ainda mais agora Donald Trump trazendo o conceito aí de prosperidade, conceito de capitalismo, e esse conceito conservador que ele arrasta, Mark Zuckerberg, pelo menos na sua concepção, ele vai sim aderir ao lado do governo. E assim, não tem outro por onde correr. E além do Elon Musk e tudo mais. Então a gente está vendo sim uma mudança de fato e que vai dar muito o que falar. Eu acho que 2026 vai ser um ano muito estranho aqui no Brasil, ainda mais a respeito de vários candidatos políticos que já estão entrando. É uma guerra de narrativas, uma guerra de fake news. Então, ah, as empresas querem lucrar. E, por outro lado, a gente acaba se beneficiando por ter uma liberdade que ainda existe, mas que provavelmente, creio que algumas portas estão se fechando. Mas o vídeo é isso, era para falar a respeito do Mark Zuckerberg, sobre fake news, né, as questões de fact-check news e minhas opiniões, né? Então, se você curtiu o vídeo, né, compartilha o vídeo, se inscreve no canal aí, né, e para a gente avançar e tá atingindo mais pessoas com mais informação e mais conhecimento, fechou? É nóis.